tratar sobre a lei das drogas, o que vem a ser CISNAD. Você vai saber já já com o promotor de justiça, o doutor Afonso Gonçalves Filho, e já chegando a Elis Regina para a sua primeira participação. Diretoria, boa tarde. Boa tarde, Valdir. Boa tarde a todos. Como você bem disse, né? Hoje o nosso tema importantíssimo, gente, lei de drogas, né? Lei de drogas. O que é? O que é o CISNAD, né? Como se dá o tratamento para o usuário dependente de droga? Aí o doutor vai falar. E também, Valdir, o seguinte, tem muitas perguntas aqui ainda, porque o doutor, né, teve uns 2 programas que ele não pôde vir, mas aí ele também vai atender, tá, gente? Pode mandar a sua pergunta, a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, o doutor vai responder você, e fique à vontade para participar com a gente pelo nosso WhatsApp 985977042. E se você quiser fazer sua pergunta direto aqui pro doutor, 3357-5005, lá pelo nosso site, você acompanha a gente ao vivo, uruaçufm.com.br. E agora, presta atenção, gente, o som da rádio tá nítido, tá muito bom, você viu aí, Jus? Tá, a diferença é pesadão, gostoso, nítido. Tá bom, né, gente, então aumente o volume, vem com a gente. Doutor, boa tarde, muito bem-vindo. Elis, boa tarde, Valdir, Charles, boa tarde, todos os nossos queridos ouvintes, a equipe da rádio. Eu quero aqui já pedir desculpas, Elis, fiquei umas 2 semanas ausentes, né? A gente entende. É questão às vezes de audiências, às vezes eu faço as audiências em alguns programas, às vezes a gente fica meio assoberbado mesmo. Mas vamos continuar com esse projeto, com esse compromisso que eu tenho com a nossa população e também, né, com a população vizinhas a respeito de sempre estar discutindo questões que eu considero interessantes, relevantes, esclarecendo dúvidas que são muito frequentes em relação a problemas diários. Então é esse o papel do Ministério Público, estar junto à sociedade, ser o defensor da lei, mas sobretudo dos interesses básicos de natureza individual e social de toda a comunidade. Então já vamos destacando aqui o tema de hoje, lei das drogas, doutor, o que vem a ser CISNAD? Aldir, esse tema, ele é um tema que eu considero hoje ainda, primeiro, é um problema sério que nós vivenciamos, né? Ao longo dos anos, a sociedade brasileira, me parece que de maneira geral, é uma questão que tem que só ser agravado, que nós não conseguimos apresentar resultados positivos. E as drogas, e aqui eu digo, né? As drogas lícitas e ilícitas. A gente fala muito das drogas no que diz respeito mais à questão de crack, de cocaína, de maconha, aquilo mais comum do nosso meio, mas é importante também sempre lembrar do álcool, né? Como o excesso do álcool, o uso imoderado do álcool tem trazido também problemas sérios de natureza familiar e social. Para a gente começar então a falar, é muito importante verificar o que prevê a nossa legislação em relação ao assunto. Eu, Elis, já faço a primeira observação e que eu gosto muito de reiterar isso em temas, em discussões, em debates. O Brasil, ele é muito rico em legislação. A legislação brasileira, em vários temas, em vários assuntos, eu posso dizer que é uma legislação que é referência para o mundo. Nós temos um Código Consumidor muito minucioso, um Estatuto da Criança e do Adolescente, referências outras em legislações esparsas, e no mesmo sentido que nós vamos começar a falar hoje sobre a questão da lei que instituiu o CISNAD. Então, o problema do Brasil não é a legislação. O problema do Brasil, Valdir, muitas vezes, e aqui nós vamos tratar agora mesmo, eu vou dar um complemento para justificar por que eu estou falando isso, é a implementação e a execução das normas, ou o papel do poder público na execução dos programas e dos planos que estão estabelecidos na legislação para que nós tenhamos o resultado. Então vejam bem o que é o CISNAD. Primeiro, a lei que regulamenta essa matéria, ela já não eu lembro de estar falando da nova lei de drogas, ela é de 2006. Então nós já temos aí 19 anos, né? Uhum. 19 anos. Então ela é a 11.343 de 23 de agosto de 2006. Então ela já não é tão nova. Mas ela estabeleceu o seguinte, Elis, como figura aqui prioritária e que norteia basicamente essa legislação. Ela institui no seu cabeçalho, no preâmbulo da lei, nós temos
o papel da lei foi, ela institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Essa é a abreviatura, o SISNAD é a abreviatura desse termo. Foi instituído um Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é o SISNAD, tendo também como referência normativa prescrever medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social do usuário e dependente de droga. E no final, estabelece normas de repressão à questão da droga. Então, o que eu quero chamar a atenção inicialmente nessa primeira indagação? Que a legislação sobre drogas, a legislação brasileira, ela tem como foco principal, Valdir, primeiro, é estabelecer um sistema nacional de política pública sobre a droga, cujo objetivo imediato é ações de prevenção ao uso indevido. Então, a finalidade básica da lei de drogas não é a repressão, não é o crime, não é a polícia sair prendendo, a finalidade não é essa. Essa é um dos objetivos, evidentemente, porque nós temos a figura criminosa, mas o sistema legislativo ele é colocado num primeiro momento para que haja uma política de prevenção eficiente. E hoje, a partir do momento que nós tivermos as outras indagações, nós vamos começar a refletir isso, Elis. Até que ponto essa legislação está sendo executada e efetivada, já que nós não vemos resultados muito efetivos na redução do uso de drogas. Pelo contrário, a problemática parece que ela está bastante intensa. Mas respondendo então a isso, as pessoas entenderem, nós temos uma lei que institui um sistema nacional, quer dizer, do Brasil, integralizado com estados e municípios, relativo à necessidade de políticas públicas, execução de políticas públicas sobre as drogas. Não é pelo Brasil afora, começa por aqui, pela cidade de Uraçu, a gente é notável que não acontece, não está sendo colocada aí essa situação em prática, né? Infelizmente. Elisa Genão. Vamos lá, então, a gente falou sobre o SISNAD, né? E aí os principais objetivos, doutor? O SISNAD, que é esse sistema nacional, ele tem a finalidade, de acordo com a própria legislação, de articular, integrar, coordenar atividades relacionadas, Elis. Agora eu chamo a atenção aqui, mais uma vez, a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social dos usuários. Então, o que nós vamos questionando aqui? Quais as atividades que são de fato, né, os programas desempenhados no que diz respeito a prevenir o uso indevido de drogas e promover a reinserção social do usuário. E no segundo momento, evidentemente, a repressão relativa ao tráfico de drogas. Quanto ao objetivo, e aí nós podemos, são vários os objetivos, mas muito importante aqui nós destacarmos: contribuir para a inclusão social do cidadão, visando torná-lo menos vulnerável e assumir comportamento de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e comportamentos correlacionados. Vamos traduzir isso? Vamos lá. Olha que interessante. Olha que interessante. O que diz a nossa lei e o que está tendo como referência o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas? Primeiro, contribuir com a inclusão social do cidadão, tornando menos vulnerável. Quem é? A droga, ela afeta todos os ambientes, nós sabemos disso. A droga não entra só nas casas das pessoas pobres, humildes, vulneráveis. Ela é também uma situação de famílias que têm condições financeiras. Mas o ponto, quem é mais vulnerável à droga? São os adolescentes. Sim. Os adolescentes de famílias desestruturadas, né? Sem um apoio, sem um suporte, sem acesso a direitos básicos, que não está dentro de uma sala de aula, que não está inserido no seio familiar e social. Correto? Esses são as pessoas mais vulneráveis. Aí diz, a ação seria provocar nestas pessoas para que elas assumam, tenham consciência do risco do uso indevido de drogas. E aqui me chama a atenção um detalhe. E eu quero perguntar, porque tem muito tempo, Elis, que eu não assisto televisão aberta, em programas normais. Quantos programas, aí vocês me informam, quantos programas nós temos ou tivemos
a nível nacional, de rede nacional, de colocar na televisão, a semelhança de que às vezes nós temos esses programas que visam coibir acidentes de trânsito, né? Às vezes a gente está passando aquelas semanas do trânsito, você vai junto àquelas polícias rodoviárias e ali coloca às vezes um carro batido, um chamativo, né? Às vezes uma imagem. Eu pergunto, quantos programas para chocar mesmo, para mostrar que nós temos a nível nacional programas de estaduais, municipais, que colocam a imagem do usuário. E é claro, nós vamos restringir a identidade, a identificação, mas de um usuário que está em estágio final de uso de droga. De uma família totalmente desestruturada. Eu me lembro, eu nunca vi. De um sofrimento atroz, que um filho já está na rua, que um filho subtrai objetos de dentro de casa, objetos básicos, que uma mãe precisa até pedir uma medida protetiva para afastá-lo da casa. Até assassinato já houve. Então vejam bem, então é isso que eu quero mostrar. Nós pecamos. Então é importante isso. O governo, as ações estatais, municipais e estado precisam trabalhar de acordo com o que a legislação prevê, com a prevenção. E a prevenção é o quê? Um dos focos principais é tentar mostrar, exteriorizar para a sociedade de maneira geral a gravidade do uso de drogas, com as suas consequências prejudiciais e deletérias, com essas imagens, com esse material de publicidade. É só aí a semelhança do fumo, do cigarro, né? Nós tivemos uma redução muito significativa de uso do consumo de cigarro, porque houve uma publicidade, uma ação muito enérgica. É mais ou menos aquilo lá, Elis. Vocês lembram daquela mensagem? Fumar no final, faz a propaganda do fumo, fumar é prejudicial à saúde, né? Inclusive já há muito tempo que foi proibido propaganda de cigarro, pessoas fumando e tudo. Mas lembra, naquela época que começou naquele sentido, sempre via chamando atenção, para causar câncer e tudo mais. Carteira de cigarro hoje já tem lá, já são obrigados a colocar aquilo lá, né? Pois é, então imaginem, e aí eu estou colocando, imaginem se nós tivéssemos um programa articulado, desenvolvido nessa área de educação e que mostrasse para nossa juventude, para nossa família, o quanto é prejudicial o uso de drogas. É verdade. Isso eu acho que já preveniria e reduziria muito, de forma significativa, essa adesão da juventude em relação às drogas. Então, só para a gente concluir essa questão, dentre vários objetivos, é importante destacar, portanto, que esse é o objetivo principal da lei. O objetivo principal da lei não é a preocupação com a repressão. Quando se precisa agir de forma repressiva, ou seja, é a polícia que está agindo, é a polícia que está prendendo, é porque nós já estamos falhando em relação a um foco principal da política pública, que é a educação, a prevenção e a advertência e mostrar as consequências altamente prejudiciais. E resumindo, Valdir, é um suicídio lento, né? É mostrar que o uso das drogas constitui um suicídio lento e não só individual, mas que causa uma dor tremenda, a destruição no seio familiar. É exatamente o caminho sem volta. Doutor, quais os principais e os princípios, né, bem como diretrizes que deverão ser observadas aí nas questões dessas atividades de prevenção no uso das drogas? Pois é, para a gente arrematar aqui essa questão da prevenção, que ela é muito importante, eu estou chamando a atenção da sociedade, seja organizada e os poderes governamentais. Tem um velho ditado, né, doutor? Melhor prevenir do que remediar. Pois é, então dentre essas atividades de prevenção, e aí que são ações, observar os seguintes princípios e diretrizes. O que nós estávamos falando, o ponto principal, o reconhecimento de que o uso indevido de drogas é um fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo, na sua relação com a comunidade que pertence. O Valdir estava dando um exemplo agora mesmo, Elis, nós já falamos dos problemas em relação à saúde, né? Daquele próprio usuário, os problemas do envolvimento dele com ilícitos, com crimes. O usuário, de uma maneira geral, ele passa o quê? Ele passa a praticar crimes contra o patrimônio, furtos, receptações, para alimentar o vício junto com o traficante. Ou seja, ele subtrai o celular para passar o celular para o traficante entregar a droga. O traficante, ele já tem uma teia de ações que dá espaço para a atuação das chamadas facções criminosas, né? Chamado CPP, o Comando Vermelho, aquele outro PCC. Então, isso hoje é articulado. E ainda nós temos,
consequências dessas ações, ainda a criminalidade do homicídio. Em Uruaçu, posso dizer, num percentual aí bem significativo, quando ocorrem homicídios, muitos deles são resultados por problemas de droga, ou disputa de espaço, ou entre próprios traficantes que envolve aí essa questão em relação à droga. Então, isso afeta não só a pessoa, e ainda de saúde pública, né, Liz? Olha as consequências que advêm na saúde pública. Então, não afeta a pessoa, ela afeta a sociedade como um todo. Então, é preciso, de uma maneira muito específica, e olha o que traz a própria lei no artigo 19, eu estava dizendo aqui: investimento em alternativas esportivas, culturais, artísticas, profissionais, dentre outros, como forma de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Pode ser um sonho, Elis, mas o que tem que se olhar, o poder público precisa verificar? Nós precisamos levar atividades artísticas, culturais, esportivas para os bairros mais humildes. Eu sei que existem projetos, eu não estou aqui desconsiderando os projetos, as ações são desenvolvidas por muitos, mas é preciso que ainda seja isso aprimorado. Se for, por exemplo, pessoal, hoje, for dar uma volta lá no Vale do Sol, nesses setores que nós temos uma incidência maior aí de problemas, se você encontrar a quantidade de jovens que estão às vezes sem alguma atividade, em ambientes geralmente, as proximidades desses bares, botecos, são pontos que ali começam a disseminar o uso de droga e consequentemente o tráfico. Se proporcionasse ali atividades contínuas, periódicas, de natureza esportiva, cultural, que tem um campo muito amplo, este é o único mecanismo que nós temos efetivamente para prevenir e reduzir significativamente a questão da adesão ao uso de drogas. E se nós não enfrentarmos desta maneira, nós não vamos conseguir termos resultados. Só com a repressão, isso aí já está praticamente consolidado. A repressão não resolve o problema. Pega-se os pequenos traficantes, os usuários, mas o tráfico ainda continua sendo muito incisivo diante da demanda e evidentemente da lucratividade que isso se envolve. Então, resumindo, é importante que haja sim essa política de ações que estejam interligadas no aspecto educacional, cultural, artístico, para que nós tenhamos essa prevenção em relação à demanda do uso de drogas. 12:23, estamos conversando aqui com o doutor Afonso e a gente está falando sobre a lei de drogas, tá? Eu que não sei mais cedo, você que estivesse pensando, gente, quanto é interessante, ele está falando aqui de prevenção, né? De como, vamos falar, cortar o mal pela raiz, né, doutor? Exatamente. Doutor, isso. a gente continua aqui com esse bate-papo ou nós vamos lá para as participações? Fiquem à vontade. Hoje eu posso ficar aqui até ali por volta de 15 para as 13. Então vamos lá, deixa eu ir com essa pergunta aqui. Oi, Valdir, doutor, Elis, boa tarde. Por que os usuários, ao invés de furtar e roubar para comprar as drogas, eles não roubam ou furtam a droga? É porque se furtar e roubar a droga, gente, não sai nem do lugar. Pergunta boa essa. Doutor. Rouba botijão de gás, rouba sei o que tem, vá logo no traficante e leva a própria droga. Assim como o nosso presidente falou, eu acho que vai direto os na droga, traficantes não são vítimas dos usuários, não. Interessante essa aí, doutor, que havia a visão do promotor nessa situação. E algo muito, muito forte hoje, né? Nós tivemos aquelas ações que foram feitas em relação ao combate ao crime organizado, né? Em São Paulo até, onde Isso se mostrou ali que o dinheiro, né? A questão da lavagem de dinheiro, a ramificação em relação a estabelecimentos lá, postos de gasolinas. Então, hoje, o tanto que está a questão em relação à organização criminosa, a criminalidade organizada, ela está num planejamento muito sofisticado. Então, o que acontece também numa visão? O tráfico de drogas hoje ele está muito vinculado, Valdir, à organização criminosa. Então, nós temos hoje, basicamente, informações de levantamento, né, de informações de sigilosas, mas de levantamento das forças de segurança, que em regiões o tráfico de drogas tem já, ou é o PCC que domina, ou é o Comando Vermelho, ou já organizações que fazem isso. De maneira que é um sistema, e respondendo à indagação, né? Eles estabelecem um sistema em que há, de fato, um temor. Sabe-se que, a depender da dívida, da ação que é desenvolvida, a sentença é a morte.
E isso é claro, tá? Nos estudos, essas organizações, existe toda uma estratificação de comando em que se simplesmente sai a ordem para matar determinada pessoa. Nós tivemos aqui um exemplo concreto, nós já fizemos o júri de dois dos envolvidos, foi até um rapaz e uma moça, ainda vamos realizar o júri do outro. Se lembram bem aquela morte daquele rapaz que estava entregando pizza? Pizza. Foi. O inquérito e a investigação, só para você ter noção da gravidade da coisa, de acordo com os limites da investigação, o que ficou ali definido que a causa do homicídio foi simplesmente porque aquele rapaz tinha uma imagem na rede social e que ele fazia o gesto, né, da mão com dois, que aquele pode ser o gesto de paz e amor, mas um gesto como se ele fosse do Comando Vermelho, um V, com as mãos. E aí o grupo do PCC, numa articulação, definiu em matar aquela pessoa. E foi o executor, um adolescente. Um adolescente que simplesmente, Elis, durante a instrução toda, o que ele fez? Simplesmente vamos dizer, ele foi batizado dentro dessa instituição e como uma forma de mostrar coragem, de se impor dentro de uma estrutura ilícita, criminal, ele executa um crime dessa natureza e dessa barbaridade. Nós temos adolescentes hoje internados na região por membros de facção criminosa. Então, veja bem, é um problema muito sério e, evidentemente, aqueles que participam desse ambiente de drogas sabem, se qualquer deslize praticado, seja por um débito em relação à droga, muitas vezes são, de fato, homicidados. 12:27. Vamos continuando aqui com o nosso assunto, falando ainda sobre lei de drogas. Doutor, da hora que o senhor não puder mais, só dá um toquinho aqui pra gente, tá? Mas vamos lá. Pergunta, aqui tem outra aqui, ó. Oi, Elis, mensagem, por favor, pro doutor Afonso. Pergunta para ele se a diretora do colégio tem que escolher o aluno para continuar no colégio, porque o colégio tal não está assim. O que eu faço? Tem que escolher o aluno para... Uai, eu não entendi nada dessa pergunta aí. Pergunta pro doutor Afonso, por favor, se a diretora do colégio tem que escolher o aluno para continuar no colégio. Mais ou menos isso. Se ela pode escolher o aluno que vai continuar no colégio. Perfeito, Elis. Vou fazer a minha interpretação aqui. Embora tenha sido um pouco confusa a indagação, mas eu estou interpretando aqui no sentido de que se o colégio, se a instituição, ela tem uma liberdade, de repente, para excluir um aluno daquela unidade, né? Vamos colocar entre aspas aqui uma expulsão, um direcionamento. Eu vou interpretar assim, senhora, quem fez a indagação, e vou fazer uma observação bem ampla, porque às vezes eu recebo muita demanda nesse sentido, Valdir. O quê? Primeiro, um aluno, vamos colocar uma situação, porque geralmente isso acontece. Um aluno, de repente, que ele cria problemas dentro daquela unidade escolar, né? Ele afronta professores, ele cria intrigas com os colegas e tudo mais, e ele passa a ser, de fato, uma célula ruim, perniciosa naquela unidade escolar. De maneira que houve um ambiente tão ruim criado que o melhor para todos, para o ambiente escolar e para aquele próprio aluno, é que ele deixe aquela unidade, né? E eventualmente, haja uma transferência para outra unidade. Isso é possível, é muitas vezes viável e tem que ser dialogado. Agora, nós não temos no sistema educacional a figura da expulsão ou a figura da possibilidade. Aí vou responder de que uma direção, um corpo gestor de uma determinada escola simplesmente fecha as portas a um aluno, tá? Não há essa possibilidade. Por quê? Porque o direito à educação é um direito fundamental, básico, previsto na Constituição, e o Estado não pode deixar de oferecê-lo, quando eu falo poder público, ou oferecê-lo de forma a não atender de maneira geral a demanda. Então não existe isso, tá? O diretor não escolhe o aluno, não tem a discricionalidade de promover uma transferência obrigatória. Mas pode ser, nessas situações excepcionais que eu estou mencionando, de se tentar de sentar e se discutir, até mesmo a nível, por exemplo, de coordenação regional, se for na rede estadual, na Secretaria Municipal de Educação, se for uma escola municipal, para que aquele problema específico seja tratado e direcionado
sancionado. E muitas vezes a transferência ou a remoção daquele aluno daquela escola seja até satisfatória para ele próprio, porque ele criou um ambiente tão ruim, até para sua integridade física, seria até melhor que houvesse essa transferência. Mas não há a possibilidade legal de nenhum diretor excluir um aluno ou aluna da respectiva unidade escolar. Ok, então, já que estamos falando em droga, doutor, nos últimos dias agora, no Rio de Janeiro, enfrentou aquele episódio de violência ligado ao Comando Vermelho. Esses ataques, ele mostra como o tráfico de drogas ainda tem um poder enorme, né, em certas regiões, né, e afetando a vida de milhares de moradores. A grande questão é que a lei e o Estado, ele pode fazer, o que pode fazer para conter essa escalada de violência e devolver a sanção de segurança à população. O senhor acha que tem essa possibilidade? O que foi feito lá seria, vamos falar assim, houve muitas críticas, inclusive do apresentador Luciano Huck, que foi muito criticado, né, por ele defender ali, falar das mães, mas aí, enfim, o que a gente se viu foi a grande maioria das pessoas, das mortes lá foram de traficantes. Aí, na visão do senhor, o que o senhor fala sobre isso? Elis, o episódio é muito triste, Uhum. né? A gente, enquanto Brasil, enquanto brasileiros, e operadores do direito, seja o Ministério Público, seja Judiciário, os poderes constituídos, aquilo ali é a consequência, hoje nós estamos falando muito de prevenção, né? É verdade. Aquilo ali é uma consequência de uma total falência ou omissão nas ações preventivas do Estado. Uhum. Na ausência efetiva de políticas públicas que garantiam ou devem garantir à sociedade o acesso, então, ao lazer, à educação, à alimentação. Então, aqueles direitos básicos, a segurança pública é muito importante. Então, se chegou um momento, eles foram, né, esses direitos estão sendo, né, não estão sendo observados, e chegou-se a um momento que é colher as consequências ruins. Mas a primeira constatação que eu vejo é que há muitos anos a gente vê, né, quando cidades grandes começam a se formar aquelas favelas. Uhum. As favelas vão crescendo, é uma forma de urbanização irregular. Eu sei que às vezes é muito difícil tratar essa problemática, né? Que você pega uma cidade aí com 10 milhões de habitantes, eu sei que tudo é muito difícil, mas só se chega a esse ponto porque falhou a execução das ações que se faziam necessárias quando os problemas vão surgindo. Uhum. Então precisavam ser trabalhados. Então eu registro isso. É triste em todos os aspectos. Agora, o que acontece lá e para a sociedade hoje parece que tem um percentual muito alto de aprovação, né? Eu vi que foi até um destaque para o governador do Rio de Janeiro e tudo mais. Mas é ruim para nós refletirmos no primeiro momento. Estamos falhando enquanto sociedade, enquanto Estado brasileiro. Um país que ele tem um nível de criminalidade, de insegurança como o nosso, é um país pobre no aspecto de qualidade de vida. Então, quando se tem lá um Estado, ao mesmo tempo você tem a ausência de um Estado num determinado ambiente, naquele ambiente daquelas favelas, daqueles morros dos rios, e um Estado paralelo estruturado de forma ilícita. É necessário coibir, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós falhamos na prevenção, nós deixamos de agir, né, quando deveríamos fazê-lo, mas hoje o problema se avoluma de tal maneira que está se tomando até espaço do próprio Estado em relação até, vamos dar um exemplo, segurança pública, né? Uhum. As próprias facções passam a estabelecer as regras ali e todas aquelas pessoas se sujeitam àquelas normas e àquelas regras. Então, se não comprar o gás, o Estado precisa assumir. Então eu não estou aqui, não posso dizer que a ação ela foi, vamos dizer, desnecessária, né? Uma ação policial, uma ação muito violenta no momento, mas não precisava ter chegado a esse ponto. O conflito, evidentemente, pelo que eu vi, pelo menos de informações que nós temos, havia um grupo extremamente armado, preparado, foi para o enfrentamento e evidentemente, e aí vamos falar do aspecto legal. Toda morte, aqui nós temos às vezes ocasional, toda morte ocasionada por confronto policial é um homicídio. Vai ter que instaurar um procedimento, um inquérito policial, isso tem que ir ao Ministério Público e avaliar se aquela morte provocada por um policial em atuação, ela foi legítima, ou seja, amparada pelo direito ou não. Porque o que é homicídio? É matar alguém.
alguém foi morto por uma outra pessoa. Mas mesmo em confronto, doutor? Aí que eu quero colocar para você. Então, nos casos nossos, dos nossos inquéritos policiais, que às vezes surgem, geralmente esses inquéritos, quando eles vêm e eles são analisados por mim ou por qualquer promotor de justiça, se verificar que estava a polícia agindo no combate ao crime, se defrontou com uma ação ilícita, uma atividade de um infrator, e ele foi recebido, agente da força pública, foi recebido com violência e há troca de tiros, evidentemente que o policial ele está amparado por duas figuras que nós chamamos discriminantes, que afastam a antijuridicidade da conduta. Ele agiu primeiro por um estrito cumprimento do dever legal, que ali ele tem uma agente de segurança pública, ele tem um dever legal de combater o crime, fazer cessar a ação criminosa, e também legítima defesa própria. Porque se o policial chega no confronto, ele vai responder, evidentemente, porque precisa preservar a sua vida. Então, assim configurado, demonstrado nesse contexto, aquele policial, evidentemente, que ele não vai responder porque ele não praticou um crime. Ele agiu dentro dos termos da legalidade. Só para concluir, Valdir, o ruim, Elis, é que muitas vezes, dentro destes palcos, destes ambientes, não deixa de haver excessos. Nós até e esses falamos. excessos, às vezes, são difíceis de nós monitorarmos e quantificarmos. Nós até falamos um dia num programa com relação a essa situação aí. O senhor deu até alguns exemplos. Você dá um tiro no rapaz, eu já não estava dando conta de mais nada lá, e você acaba demais. Então, até falamos sobre essa situação aí, no caso do policial lá, o cara tá em confronto, tá com fuzil de lá pra cá, como é que vai fazer? O negócio é complicado, mas tem que ser, cada caso é um caso, né? Doutor, agora são 12h36, tem seguindo aqui a pauta, e tem uma indagação condizente aqui com a pergunta da pauta. Eu vou fazer aqui a indagação e já volto também com a pergunta do ouvinte. Como se dá o tratamento do usuário ou dependente de droga? Porque a pergunta do seu João aqui é exatamente em cima dessa questão. Ele pergunta o seguinte: boa tarde, doutor Afonso. Doutor, para os usuários menor de idade, eles... não, esse aqui não, é mais embaixo aqui. Eles roubam e não vão para a cadeia, não vão pagar pelo crime. O que acontece? Eles voltam a praticar o crime. Não vai para a cadeia de jeito nenhum. Qual é a solução? E, inclusive, o meu sobrinho tem 17 anos, ele está mergulhado nas drogas e, infelizmente, doutor, não tem como. Eu pergunto, como proceder para recuperar ele? Porque o pai e a mãe, ele não obedece jamais. Então a indagação dele foi bem abrangente. Vamos falar no primeiro momento. E cai nessa indagação da pauta. Exatamente. Aí depois nós vamos para a questão do tratamento. Então. Eu já mencionei muito isso em relação a menores. Quando a gente fala menores, são os adolescentes. Então, quando o ato ilícito, vamos falar o tráfico de drogas, um tráfico, ele está sendo praticado por um adolescente, que é o menor de 18 anos e maior de 12, ele pratica o ato chamado ato infracional. Há previsão de medidas, mas elas são específicas do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, quando fala que não vai ser preso, é porque, de fato, ali o sistema é outro, há medidas socioeducativas, mas há possibilidade, em casos de reiteração de um tráfico de drogas, de atos infracionais, de vir a sofrer a medida mais grave, que é a internação. A internação é semelhança a uma prisão. Ele perde a liberdade, ele é acolhido e recolhido numa instituição própria de caráter educativo, mas ali ele fica recluso, então ele perde a liberdade. É a medida socioeducativa mais grave, mais severa que nós temos, e o prazo máximo é de 3 anos, tá? Então, não sei se é seu João. Seu João. Seu João, veja bem. Então, essa é a legislação brasileira, tá? Um adolescente hoje, ele pode praticar o ilícito ou um ato infracional mais grave, ele só pode ficar até 3 anos recolhido nessa instituição, tá? É a chamada instituição da medida socioeducativa de internação, que tem sempre o caráter educativo, tá? Isso é a legislação, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que se discute muito se seria viável ou não uma redução da idade penal, né? Reduzir para 16 anos, hoje é 18, mas é uma discussão mais complexa. Quanto ao tratamento, seu João, veja bem, aí é independente, tá? De ser adolescente ou de ser uma pessoa maior de 18 anos. O tratamento em relação ao usuário dependente.
é extremamente complexo. Estamos, na maioria das vezes, a tratar de pessoas humildes, famílias que não têm condições, Elis, de buscar o sistema privado de saúde, né? Porque se houver, evidentemente, se eu tenho uma família abastada, que infelizmente às vezes tem um filho que se envolveu com droga, evidentemente a semelhança da saúde privada. Então tem várias, são as clínicas particulares, médicos, então pode pegar esse filho, leva para o sistema privado e ali vai fazer o tratamento. Mas nós sabemos que 99% dos casos estão a depender do Sistema Único de Saúde, do SUS. E aí o sistema como nós falamos, o sistema ele é integrado. O SUS é um Sistema Único de Saúde e que envolve, Valdir, a integração dos municípios, estados e União, com verbas que são direcionadas à tratativa. E o problema das drogas é um problema de saúde, tá? Quando a gente olha o dependente ou usuário, nós estamos falando, tecnicamente já reconhecido, como alguém que precisa de atendimento na área da saúde. E a nível local é o CAPS. Nós temos o Centro de Atendimento Psicossocial que trabalha, como nós falamos, não só em relação às doenças mentais de maneira geral, mas também a dependência química. Então, com álcool e drogas, Liz. Então, essa é a porta de entrada. Então, num primeiro momento, e evidentemente que aí a dificuldade é que precisaria de uma adesão do paciente, né? É buscar o CAPS, a família, ali é a porta de entrada, ali se inicia, Valdir, por uma introdução no sentido de avaliação, um atendimento psicológico, atendimento ambulatorial no sentido, se for o caso, do atendimento por parte de um médico. Nós só temos o CAPS, né? Nós temos só o CAPS, ali é a porta de entrada. Então, veja bem, depois das clínicas especializadas. Depois dali, aí, se for na sequência do procedimento. Exatamente. Se ele adere, se tem um tratamento voluntário ali, os resultados acontecem. Mas muitas vezes não se dá. Ou seja, e essa é a grande dificuldade. O problema é o usuário aceitar. Dependente, exatamente, abraçar o tratamento, Elis. E aí o encaminhamento ali, nós precisamos realmente do envolvimento muito sério de toda a equipe, de todos os profissionais que atuam na área, porque tem que ter um zelo enorme, às vezes até de uma busca ativa, de ir atrás. Às vezes chega uma mãe lá, Valdir, no CAPS, para relatar o fato de um filho que ele está na rua. É verdade. Ele não vai lá no CAPS. Não vai de jeito. Ele já está na rua. Aí os mecanismos, toda a tratativa que deve se dar, às vezes até de busca ativa, de ir atrás, de tentar realmente inserir aquela pessoa no sistema de saúde para iniciar um tratamento. E que muitas vezes pode até direcionar a uma internação involuntária ou compulsória, que muitas vezes eu entro com essas ações judiciais que elas são provisórias, mas que é uma medida extrema. Aquela escola agrícola ou casa nova da comunidade católica, da igreja católica, não está funcionando não, doutor? Depois nós vamos até falar sobre isso aqui. Como é que é o nome lá? Já tem uma pergunta aqui sobre casas terapêuticas. Então vamos lá. Tem, tá funcionando lá então? Funciona sim. Nossa, para homens, se não me engano, para homens, que ela é mantida, lá foi feito um convênio, essa área foi doada, tá? Se não me engano, ela foi doada para as obras sociais da Igreja Católica, da Diocese. Então é mantida por lá, só para homens. Só que aquela questão, Elis, a casa terapêutica o acolhimento é voluntário. Voluntário, a pessoa tem que então a pessoa, e no caso lá maiores, né, não pode ser menores, a pessoa vai, corre atrás, bate na porta, pede um socorro. Me ajuda. E se insere voluntariamente dentro daquelas regras e vai ficar até naquele ambiente lá, né? Mas se a pessoa sair, não tem nenhum mecanismo de controle. Mas é uma estrutura que nós vamos falar depois, auxiliar dentro desse Sistema Nacional de Drogas, são as casas terapêuticas. Lá não é só na questão de drogas também, não. Alcoolismo também, né, doutor? Sim, parece, né? Mas quando nós falamos, Valdir, é muito importante. Total. Total. Quando a gente fala das drogas, né? O álcool é considerado uma droga. Embora legal, comercializada, mas ele é considerado como droga no aspecto, Elis, de saúde. Então, os efeitos deletérios do álcool, ou seja, ele causa a dependência, que é o principal. Quando fala droga, o que é o fator da droga? É a dependência. Ela gera uma substância que, além de ser maléfica ao organismo, ela gera dependência. Então, o álcool é evidentemente uma droga. E sem contar, doutor, você que recebe aqui, tem mais perguntas, mas nosso tempo já está. Você que atende muitas pessoas, né, que envolvida aí com drogas, mães, a maioria, inclusive teve um caso recentemente, né, que uma adolescente
vivia drogado, andou batendo na mãe e tudo, mas aí depois eu fiquei sabendo de toda a história. Ele cresceu nesse ambiente, ele cresceu no ambiente que ele via a família todinha usar droga. Então, assim, às vezes o adolescente nem chega à idade dos pais, quando ele cresce naquele ambiente que às vezes o pai, a mãe usa droga, outros da família. A também família desestruturada, tem tudo isso, né? Né, Valdir? A família é a base da sociedade. Acontece toda hora esse tipo de coisa. O pai e a mãe começa e aí o filho vai pra onde, né? Perfeito. Doutor? Por hoje o tempo acabou. Acabou. Preciso sair, podendo dar continuidade, né? E dar indagações nessa na área. sequência, nós vamos dar sequência, no próximo programa, vamos dar sequência nas indagações, a gente vai inserindo aí essa participação. E deixo só essa mensagem para a gente dar continuidade e pensar. Tudo que nós falamos hoje diz respeito à importância das ações preventivas. E essas ações preventivas nós precisamos da articulação de todos. E tem tá? Não é só o órgão público. Aí eu já jogo uma ideia, Elis. A gente precisa aprofundar mais em relação às instituições organizadas, sobretudo igrejas, clubes de serviço. Escolas. É necessário que haja uma articulação e projetos que sejam desenvolvidos nessa área. Tá ótimo? Então tá. Boa tarde, senhor. Boa semana. Até a próxima. Obrigado. São 12h46, 46, falamos ao vivo aí com o doutor Afonso Gonçalves Filho, promotor de justiça da nossa querida cidade de Uruaçu. A Rádio 93,5 Uruaçu FM é a única rádio do Brasil que tem um promotor de justiça conversando com a população ao vivo. É aqui na Rádio Uruaçu FM. No oferecimento dos irmãos materiais para a construção, vai chegando as cotações do agronegócio. Master Ferriaço, a base forte da sua construção. O Hospital de Mundo Fernandes, Tecnologia e Serviço da Vida. Agora tem a clínica Respirar Pax Uruaçu. Há mais de 55 anos eu sou lado nos momentos mais difíceis da vida. Posto Pioneiro, agora tem Black Friday da AgroGold lá no prédio do Posto Pioneiro. 40% de desconto em todo o estoque. Você tá brincando, né? AgroGold e as cotações do agro. Só vem. Indicadores agropecuários com Diego Brião. Soja. Os contratos futuros de soja com vencimento em novembro registraram queda nos Estados Unidos na terça-feira. Na Bolsa de Chicago, a cotação era de $11,13 por bushel ao final do dia. Valor no mercado físico, no Brasil, por saca de 60 quilos. Estado do Mato Grosso, cidade de Rondonópolis, R$130. Goiás Rio Verde, 119, Paraná Marechal Cândido Rondon, 120 e Rio Grande do Sul, Não Me Toque, R$122 por saca de 60 quilos. Milho. Valor no mercado físico por saca de 60 quilos. Paraná Pato Branco, R$57. Mato Grosso Tangará da Serra, 50 e Goiás Jataí, R$57. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, os contratos com vencimento em novembro eram negociados ao final da terça a R$318,40 por arroba. Médias estaduais do boi gordo por arroba. São Paulo, R$323,97 e Mato Grosso, R$307,94. Mercado físico, Rio Grande do Sul, Uruguaiana, média semanal, R$10,20 por quilo. Café. Cotação ao final da terça-feira em Nova York, nos Estados Unidos, dos contratos futuros de café arábica com entrega prevista para dezembro deste ano. R$2.946,71 por saca de 60 quilos. Cotação no Brasil, na B3, dos contratos futuros de café arábica com entrega prevista também para dezembro. $509 por saca de 60 quilos. Valor no mercado físico do café arábica tipo 6 por saca de 60 quilos. Minas Gerais Patrocínio, R$2.375. Bahia Região Oeste, R$2.258. E São Paulo Franca, R$2.420 por saca de 60 quilos. Algodão. Valor do algodão em pluma por arroba Mato Grosso Sorriso, R$105,89. Trigo. Valor no mercado físico do trigo por saca de 60 quilos. Paraná, Marechal Cândido Rondon, R$64 e Rio Grande do Sul, Nonoai, R$56. Arroz.
Valores no mercado físico: Bahia região oeste, R$ 72,00 por saca de 60 quilos. E Rio Grande do Sul, média estadual, R$ 55,00 por saca de 50 quilos. Indicadores agropecuários com Diego Brião. Produção, Agência Rádio Web. Muito obrigado, Brião, pelas suas informações no programa do Povo, horário oficial de Brasília, 12h50. Já a Ângela, lá da Prefeitura Municipal, secretária do Meio Ambiente, fala com a gente sobre a taxa do lixo aí, que tá chegando, o projeto tá prontinho, chutinho, pautado, organizado para ser votado pela Câmara Municipal. A Ângela fala já. Olha, atenção para essa nota de falecimento aqui, o Douglas Moreira da Gama, 25 anos, faleceu em Rio Verde. Houve um desentendimento lá e com a polícia, troca de tiros lá, segundo informações do pai dele, ele correu da polícia, a polícia atingiu mesmo, mas tem uma matéria policial que fala da matéria lá, em troca de tiros com a polícia, etc, né? O Douglas Moreira da Gama, ele é filho do Domingos. O Domingos, conhecido na cidade do Uraçu como Domingos Motosserra, né? Domingos Motosserra. E o corpo, ele morreu antes de ontem em Rio Verde, em troca de tiros lá com a polícia, segundo a matéria jornalística que tem, mas o pai diz que ele estava lá e houve um desentendimento, ele correu, ele foi atingido, né, veio a óbito. O corpo dele está sendo velado ali no Salão Nobre da Serpos. E o pai dele, Domingos Borges Vieira, que é conhecido como Domingo Motosserra, muito meu amigo há muito tempo, né? Morador ali do setor aeroporto, lá do Lago Serra da Mesa. Ele comunica aos parentes e amigos o falecimento do seu filho, Douglas Moreira da Gama, jovem de 25 anos, que veio a óbito antes de ontem, chegou na cidade do Uraçu hoje. O corpo está sendo velado no Salão Nobre da Serpos e será enterrado no cemitério Jardim das Oliveiras, horário a marcar. Comunicamos aí o falecimento de Douglas Moreira da Gama, um jovem de 25 anos, filho do nosso amigo Domingos da Motosserra, conhecido aqui na cidade do Sul, muito conhecido, muito amigo da gente, convidando parentes e amigos para o velório e também o sepultamento do seu filho. São 12h52, programa do Povo do oferecimento pela Malto Churrascaria, self-service, continua R$ 29,99 à vontade. Falando em Planalto, eles estão contratando auxiliar de cozinha, atenção, Planalto Churrascaria está precisando de auxiliar de cozinha urgente. Os interessados procurar aqui na Planalto Churrascaria, no setor Câmara do Povo do oferecimento Central Boss, o meu amigo Serginho da Nivalda. Olha, pneu para caminhonete, carro de passeio, você tem lá na Central, 1 ano de prazo para você pagar. Não tem desculpa para você andar com pneu liso, pneu careca, colocando a vida da sua família em risco, não. A Central Motos do Serginho da Nivalda está disponibilizando um pagamento extraordinário. 1 ano para você pagar no cartão de crédito para o pneu da caminhonete e também carro de passeio. 1 ano no cartão de crédito sem juro. E em Uruaçu agora, Black Friday, AgroGold arrebentando a boca do balão, gente, produz com até 45% de desconto ali no Cegão. É no pré do Cegão, a AgroGold chegou para arrebentar a boca do balão. Nessa Black Friday aí, ó, 45% de desconto em todas as lojas, inclusive a cidade do Uraçu, que tem loja em Itapaci, Rubiataba, Porangatu. E aqui na cidade do Uraçu, a loja está com diversidade para você, tem qualidade de preço lá, preços incríveis para você. Lá você compra aquele boné, aquele chapéu, aquele cinto, aquela calça, aquela camisa que eu vou te contar, viu? É só na AgroGold, aqui na cidade do Uraçu. Boné ali, tem uma promoção de boné lá? Amanhã eu vou vir com o boné da AgroGold aqui, um verdinho bonito que eu ganhei de presente lá. Você comprando um lindo boné, ô Ângela, você que é do agronegócio também, olha, preste atenção, se é do agro não é, boné, comprando um, que é isso aí? Você leva outro, só paga um, compra um e leva outro na Black Friday, lá da AgroGold, que fica no prédio do posto Pioneiro. Tem, por exemplo, lá cinto, tem camisa, tem calça, tem chapéu. Os últimos lançamentos da moda estão na AgroGold, inclusive produtos para a criançada. Na criançada, tanto a menina como o menino, lá na AgroGold. Regina.
Olha, gente, valendo aí para as 4 lojas, Itapaci, Rubiataba, Porangatu e Uruaçu. E amanhã, falando que lá, agora eu vou falar da moda feminina lá da AgroGold, gente. Tem aí muitas peças bacanas, calça, né, camisa, body. O Valdir vai vir com boné. Amanhã eu vou vir com o meu body, que eu comprei lá. Que é isso, body? Body, nossa, nós é? somos mulher. É tipo um coladinho, né? Assim, ó. Chique demais, umas cores. Maiozinho. É, chique. Se você vai vir com seu boné da AgroGold, eu vou vir com o meu body. Vou lá comprar um, ganhar outro. Você compra um, ganha outro, você tá doido. Black Friday. 5% de desconto. Bom, vamos falar aonde que fica a loja da AgroGold? A AgroGold fica na Avenida Tocantins, ali bem juntinha ali, ó, do Posto Pioneiro. E em todo o estoque, você tá tendo desconto na Black Friday lá de quanto? 45%, não é moleza não, gente. Tá é pra ir comprar. Bom, vamos falar com a Ângela, que já tá por aqui, Valdir. Você sabe que esse negócio da taxa de lixo, esse impasse político na Câmara, o negócio não tá de brinquedo, não. Tá, não. Hoje, então, recebemos aqui em nosso estúdio a Ângela Moutinho, que vai falar pra gente sobre o tema que tem gerado aí um grande debate aqui, né? A proposta do prefeito Machadinho de tornar mais justa a cobrança da chamada taxa do lixo, e a ideia buscava aliviar o bolso das famílias de baixa renda, mas acabou barrada na Câmara Municipal. E a Ângela, ela está aqui e vai falar pra gente sobre esse projeto não foi barrado, não foi, nem foi em votação. Mas... Pois é, mas a Ângela vai falar, vai já foi em votação? Gente. Parece que houve uma solicitação de adequação, não? Ela já vai explicar, vai né? Explicar. Tá, vamos explicar isso. Então vamos lá, boa tarde, Ângela, muito bem-vinda. Boa tarde aos ouvintes da Uruaçu FM. Novamente aqui para a gente falarmos um pouco sobre essa taxa da limpeza urbana, dos impasses, né, da cobrança que vai começar, né, efetiva em janeiro, e deixar a população a par. Começa em janeiro, né, secretária? Isso aí. Como dizemos, foi dito na última entrevista, Valdir, ela é uma taxa que ela vem de cima para baixo. Ela vem do governo da União e os prefeitos não têm escolha, tem que cobrar. Então, todos os municípios do Brasil vai cobrar essa taxa. Tá certo. Em Uruaçu, a gente tem uma particularidade que ela já está criada desde 2005, no governo da Marisa, que criou essa taxa. O que o prefeito Machadinho, quando tomou posse, ele foi provocado pelo Ministério Público e começasse a cobrança. Quando a gente foi verificar o formato que a lei foi criada, ela não dá essa distinção das pessoas, do pequeno, grande gerador, indústria, comércio, e ela fica um pouco, a gente chama de injusta a forma que ela é cobrada. Então, foi proposto um projeto, ele foi protocolado em agosto, aí o pessoal da Câmara pediu que fosse alterado, a gente fez as alterações, pediu algumas outras inclusões, o Machadinho acatou, junto até que conversando com o pessoal do Ministério Público, doutor Afonso, para participe disso, né? Eu falei com ele agora há pouco sobre essa questão, e ele falou assim, eu sou a favor, e eu acho que os vereadores têm que ser sensíveis a essa situação, é o mal necessário, porque ninguém gosta de cobrar imposto, o prefeito não gosta, o vereador não gosta, é um desgaste político, mas a cidade, o povo precisa, o cidadão não quer tirar R$10 do bolso, não quer tirar 5, mas não é um mal necessário, você precisa, por causa desse marco legal aí, daqui a pouco eu não vou falar, vem de lá pra cá, conforme você já falou, todo mundo tem que cobrar, então vocês vão adequar, e eu acho que a Câmara vai aprovar, até porque nós precisamos acabar de vez com esse problema do lixão na cidade de Uruaçu, e igual você falou aí, se segue o antigo projeto, um cidadão ia pagar R$70, R$80. Se adequar esse novo projeto, o cara vai pagar R$15. Perfeito. Então é diferente. A Câmara precisa ser aqueciva, né? Compreensiva nesse quesito aí. E é um negócio, se quiser ou não, vai ter que cobrar. Isso. Então a gente vem às rádios hoje para informar a população, Valdir, que como esse projeto não foi votado ainda, ele está segundo informações, ele está parado na algumas comissões da Câmara, o prefeito a partir de janeiro tem que cobrar. E a lei que está instituída hoje é de 2005. Então o quilo do lixo hoje vai ser cobrado em torno de 63 centavos por geração. Quer dizer, uma casa com 4 pessoas vai ter uma taxa em média de R$76. No projeto hoje. No projeto que está hoje aprovado. Fora a modificação do que vai para a Câmara ser votado. Se esse que está na Câmara lá desde agosto que está se discutindo. Se não mexer nele, vai para R$76 a partir de janeiro. Janeiro 75. Se passar, aí a população paga em torno de R$15 a R$25, que é o valor. E tem as distinções dos grandes geradores e dos pequenos geradores, que eu acho que é
esse é o impasse. Hoje você na sua casa tem 4 pessoas, Valdir, você vai pagar 76. Se você pegar uma outra casa que tem uma condição, às vezes, uma condição social, uma casinha, por exemplo, ela também vai pagar 76. Então não tem essa divisão social. A taxa não estaria totalmente justa. Se você for olhar hoje os municípios, tem muitos que estão discutindo isso porque eles não estão achando justo. Porque eu pago igual uma empresa, uma indústria? Não é justo. Não é justo. Não é Então, justo. assim, acho que foi essa a situação que o Machadinho, na época, no início, nós temos que mudar. A taxa, ela tem que ser social, ela tem que ter essa diferença das pessoas. A gente E não é pode ignorar. obrigatória. Isso. Então, hoje, o pagamento da taxa hoje de limpeza urbana, ela vai depender do que os vereadores definirem. Ela vai ser maior ou menor de acordo com a aprovação ou não do projeto. O projeto já está prontinho, já está pautado na Câmara, já está lá com a Câmara Municipal? Já foi lido. Já foi lido. Já foi lido, isso tem que passar de acordo com a cada informação. comissão e tal. Está nas comissões parado em alguma delas, mas ainda não teve votação desse projeto. E como o governo hoje pauta pela transparência, a gente vem informar a população que tem que se preparar para janeiro. Lógico. Você tem um orçamento. Deve votar agora na segunda-feira agora, né? Tomara. E sim, se não fizer isso, em janeiro você tem que colocar no seu orçamento. Aí você vai com o projeto antigo, aí é problema. Aí é bomba. R$76 a partir de Aí janeiro. a bomba vai cair na mão dos vereadores, né? Problema aí não vem reclamar, né? Não vem reclamar. Então essa definição tem que ficar clara, porque a gente tem que deixar Lógico, transparente lógico. que a população vai ter esse gasto no orçamento a partir de janeiro. É porque ninguém quer pagar imposto, ninguém quer cobrar, quer. mas infelizmente tem que é lei, todo mundo tem que fazer ter a sua participação, né, secretária? E não é pautado ao prefeito hoje, querer ou não, é imposto a ele, senão ele responde por responsabilidade fiscal. Bom demais se você não pudesse cobrar imposto de jeito nenhum, ninguém pagasse imposto, seria ótimo, né? Mas a gente também compreende, Valdir, o desgaste político para vereadores, para prefeito, para todo mundo, mas é uma situação hoje quando que não a partir vai ter uma cidade limpinha, não vai ter aquela carniça, me desculpando a expressão da palavra, aquele mau cheiro dos diabos daquele aterro sanitário que tem que acabar. Isso tem que acabar. Então a gente vem aqui hoje na rádio para informar sobre a situação. A gente vai começar a cobrar a partir de janeiro. A definição de valores, se continuar do jeito que está, Valdir, nós estamos falando de um mês e pouco, hoje é 12 de novembro, a partir de janeiro nós estamos falando de um mês e pouco. A gente vai começar já a preparar os canetas para cobrança da taxa conforme está instituído em 2005. No caso seria 63 centavos o quilo de lixo. Então, aí já esmiuçou o projeto, já está de posse da Câmara Municipal. Nós vamos acompanhar, vou até procurar depois aí o Jonathan, que ele é o da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Primeiro passa por ele lá e depois para as demais comissões. Vou ver como é que está, inclusive para trazer amanhã na quinta-feira, esmiuçar para o ouvinte como é que está a situação do projeto na Câmara Municipal e se o Fábio Vasconcelos, presidente, vai pautar a votação desse projeto para a próxima segunda-feira. Vereador que não quiser aprovar, não aprova, mas tem que botar na votação, tem. O vereador é para aprovar o sim ou não. Quem quiser que a taxa fique 76 aí no mínimo para cada contribuinte, vota contra. Quem votar a favor vai adequar para o cidadão pagar menos, ou seja, mais ou menos R$15. A verdade é essa, nua e crua, doa em quem doer, né? Perfeito, Valdir, você explicou muito bem. E a gente entende esse desgaste político que vai acontecer, essa situação, mas como a gente disse no início, hoje nós não temos a discricionalidade de falar assim, eu vou cobrar ou não, é obrigação. Todos os municípios do estado brasileiro vai cobrar essa taxa. E aqui a única coisa que estamos buscando agora é que ela seja realmente justa, social e justa. E seria o mínimo, qual que seria o mínimo? Hoje a gente fazendo o mínimo, nós estamos falando de R$15. R$15. E se modificar, a ação, nós tivemos uma taxa social, se não 75. Essa taxa, ela vem separada ou inclusa em alguma conta? Nós estamos prevendo para cobrá-la ou na conta de água ou de luz. De água ou de luz, então não decidiram ainda. Mas aí no máximo, a máxima chega a quanto? Hoje depende muito, porque como a taxa, como a gente propôs, é em cima de rateio. O que é isso? É o valor que você executou no ano anterior, você põe a população para fazer o pagamento. Então a gente está pensando em torno de 4, 6 milhões aí no município esse ano, então a taxa hoje seria em torno de R$15, se muito alterar, 20.
reais. Mas aí tem no município também algumas situações que estamos buscando. Nós estamos com um empreendimento aqui no município, que vai começar uma central de tratamento de resíduo aqui, que já está com a licença de instalação já aprovada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Então a gente acredita que em março a gente já, aquela parte de fazer aquele transporte até Guapó, Águas Lindas, talvez não aconteça, que a gente tem que fazer aqui na cidade mesmo, que nós vamos ter uma unidade para tratamento. Isso já diminui ainda mais ainda o valor da taxa, porque você só paga em cima daquilo que foi executado. É isso que é interessante que a gente colocou nesse projeto, para ficar realmente social e justa. E não ter, vamos encher os cofres públicos. Não, a ideia não é essa. É pagar somente aquilo que foi gasto. Ô Ângelo, nosso tempo está esgotado. Tranquilo. Aqui. Deixa eu fazer uma indagação aqui. O Alamir lá do Lago está perguntando se lá no Lago eles vão ter que pagar a taxa, porque a prefeitura não recolhe lá. Ô Alamir, mas você traz o lixo pra cá, pra rua. Toda vez que você vem, você traz e coloca ali no container ali. Mas ele tá perguntando aqui, vamos supor aqui, ó. Boa tarde, Valdir, boa tarde, Ângelo, boa tarde, Elis Regina. É o seguinte, pergunta pra Ângela aí. Aqui na zona rural, igual eles não recolhem o lixo. E se for cobrar uma taxa de iluminação, né? Aí vai cobrar de quem eles não recolhem. Como que vai fazer isso aí? Você que mora aqui no Lago, por exemplo, não tem casa na rua, só tem lá no Lago Serra da Mesa. Eles vão pagar também ou não? A ideia é que a gente faça pontos para que faça essa coleta também. Hoje a coleta rural... Porque produzir lixo eles produzem. E o município tem que destinar. Queira ou não, vai ter que jogar esse lixo em algum canto, né? Então, assim, a ideia é que... Alamir, você produz lixo, meu irmão. Não vai ter jeito de sair, não. Quem produz lixo, seja na cidade, no campo, na roça, na fazenda, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Então, assim, vai ter o formato... Os lixos ele vai ter que destinar a algum lugar, né? Vai ter que deixar em algum lugar. Vai ter a coleta. Tanto é que a taxa hoje, ela não é uma taxa de... É a taxa de limpeza urbana, justamente porque vai existir as coletas em pontos específicos para juntar, seja no lago, seja nas regiões do entorno, para se fazer dessa forma. E ter a destinação correta, que o objetivo é esse, que não tenhamos mais o lixão e que o lixo vá para o local adequadamente, como diz, ambientalmente adequado, né? Que esse é o título certo. Verdade. Meio-dia, aliás, 13h06 agora, a gente vai... agradecendo aqui a presença da Ângela, né? Por ter aceito aí o nosso convite, por trazer aí esclarecimentos sobre esse tema que impacta diretamente o bolso, né? E o dia a dia da população, né? E a gente segue acompanhando aí o desdobramento dessa proposta aqui, Ângela, e fica à vontade aí para você deixar aí o seu recado final. Perfeito. A gente aí aguarda essa situação, ver se vai ter a votação ou não, mas deixando sempre aberta a população que o objetivo da administração é a transparência. Então a gente está aqui para informar que, se não realmente não tiver essa votação, a cobrança será feita com base na legislação anterior. E deixar um recado aí pro pessoal que todo mundo gosta de tomar cerveja, Valdir, né? Todo mundo gosta de ter uma garrafinha em casa, aquele tanto de vidro. A nossa cooperativa, que é a cooperativa de catadores, ela começou a fazer a reciclagem dos litros, das garrafas de plástico e também de vidros. Então quem tem esse material, em vez de jogar de qualquer forma, porque às vezes não tinha como destinar, a cooperativa está pegando. Quem tem em casa que precisa, que busca, se tem uma quantidade maior, liga lá na secretaria, a gente agenda um horário, vai lá e busca. A intenção é coletar esse material, transformar ele em renda para atender a nossa cooperativa lá, as pessoas que trabalham lá. Deixa eu fechar aqui. Fechar a última aqui. O lixão, vai acabar o lixão depois dessa cobrança a partir do ano que vem? Como é que tá a situação? Vai acabar, graças a Deus não existe mais lixão, toda a produção, recicláveis, não recicláveis, será transbordado para as empresas que vão fazer o tratamento. Como é que funciona essa situação aí, Ângela? A partir do momento que a gente começar a cobrança, todo o resíduo nosso vai ser colocado em caçambas e transportado para esse transbordo, ele pode ser aqui, parece que aquela empresa aqui vai inaugurar agora, perto de Iguaçu, ou vai para outras regiões? Não, vai para essa que está aqui implantando, ela ainda não está funcionando. Para que a gente começar a cobrança, a princípio esse material vai para Guapó ou para Águas Lindas. São os dois aterros licenciados. É uma despesa muito, hein? O frete alto. Então vai para esses lugares. O lixão não vai receber material. Ele vai ser... vão começar a fazer o tratamento do fechamento. Lacrou. Porque tem uma pergunta aqui. Ô, Sandrão. Olha aí, Sandro. Deixa eu passar aqui para a secretária. Tem tempo? Tem 1 minuto. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Fala aí, Sandrão. Boa tarde, meu amigo. Beleza? Valdir, pergunta para a moça aí se a pessoa tiver condição de jogar o lixo dela próprio fora.
Que Tá tem que querendo fazer? fugir da taxa, Com essa né? lei, tanto faz, tanto fez. Ele não vai jogar Porque no vamos Iguapó. supor que eu tenho condição de pegar o meu próprio lixo e jogar lá no lixão. Ei, é o E aí, lixão como é que não faz? vai ter Vai vir mais. a taxa do mesmo jeito pra mim? Vai. Pergunta pra mim, faz um favor aí, se puder. Você vai pagar o lixo, não tem negócio de jogar lixo em lugar nenhum mais não, meu filho. É porque a destinação Responde final... aí, Zé, responde aí. É porque a olha. destinação final, pessoal, ela acontece no aterro sanitário licenciado. Então ele está em Iguapó ou Águas Lindas. Então assim, aqui o Uraçu se você vai acabar deixar ele no ponte, ponto que botar lixo, acabou, você vai acabou, colocar acabou. ele no onde eu estou mandando para transporte, ele vai fazer o transporte e paga-se pelo transporte para destinação. Então a taxa continua a mesma. Não é que lá eu estou pegando ele daqui e jogando no aterro. Você tem que destinar ele corretamente. Se você falar assim, não vou pegar aqui e levar ele lá em Iguapó, né? Seria um diferente, que realmente destinou, mas para levar no lixão ali não isenta a pessoa de pagar a taxa. Olha, só mais um minuto, o tempo estourou. Ô, Ângela, eu tenho uma casa no lago e tenho outra na rua. Eu pago 2 vezes? Você paga pela geração, sim. Ah, É tá. porque você gera lá e você gera aqui, né, Valdir? Você tem o serviço de coleta aqui, tem o serviço de coleta lá. Não tem jeito de correr não, gente. Vambora, obrigado, secretário. Imagina. Vai com Deus. À disposição aí. Ângela, Claro que precisar. assim que tiver uma decisão lá, Sim. você, Nós voltamos a aqui gente, pra falar você novamente. volta aqui de novo. Câmara Municipal, vamos Obrigada. voltar esse projeto segunda-feira, viu? O Jonathan, Fábio Vasconcelos, Josemar Nogueira, o Marcos Cantor, o Rones Mar, rapaziada, os vereadores, para poder tirar logo essa angústia. Vai ter um desgastezinho político, mas é um bem necessário. Não, é um mal necessário, melhor dizendo. É um mal necessário. É uma taxa aí que tem que cobrar mesmo e para acabar de ver com esse problema de lixo, de lixão aqui na cidade do Uraçu. 1h mais 11 minutos, vamos fechando aqui no oferecimento da Dois Irmãos Materiais para a Construção, do básico ao acabamento. Um abraço pro Wender, gerentão Arrojado, proprietário Arrojado, o Luizão Arrojado, gerentão lá da Dois Irmãos, vai construir primeiro, passa lá, você vai lá na Dois Irmãos, fala que escutou na Hora do Povo, você vai comprar em 18 meses no cartão de crédito, sem jurar onde? Na Dois Irmãos. Vamos embora, diretoria. Vamos nessa, finalizando aqui no oferecimento Clínica Nina. A gente oferece também ressonância magnética, tá? Fica ali na Avenida Santana, onde você pode agendar sua consulta médica e também o seu exame de ressonância magnética 3357-2902, que também é o WhatsApp, direção